Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Eu sou Manuela Martins e criei o Estomatopatologia para Todos os Clínicos, com o objetivo de descomplicar o processo diagnóstico e te auxiliar a fazer uma prática clínica de excelência. A aula que você vai assistir agora é uma aula gravada sobre lesões bucais que afetam crianças e adolescentes. Nós estamos trazendo aquelas que são mais comuns e que você pode e deve diagnosticar no seu dia a dia clínico. Acompanha e, se tiver dúvida, deixa suas mensagens aqui que nós vamos depois responder para você. Olá a todos, então agora vamos dar continuidade à terceira parte, da nossa aula e vamos falar um pouquinho sobre o herpes. Bom, o herpes simples do tipo 1 é o subtipo de vírus do herpes humano que está relacionado com as manifestações bucais desta infecção. Então, acredita-se que 80% da população seja contaminada, tenha o vírus do herpes, mas 50% desse grupo desenvolve a recorrência, que é o chamado herpes labial recorrente. Então, acredita-se que seja uma infecção que é muito comum na prática clínica do cirurgião dentista. Esse slide que a gente está vendo aqui, essa imagem que a gente está vendo aqui, representa a manifestação da recorrência da infecção pelo herpes simples do tipo 1, que se dá através, então, dessas múltiplas vesículas que a gente está vendo aqui. Essas vesículas podem coalescer, juntar, né? E podem depois estourar, deixando uma área ulcerada e depois uma crosta. Isso é a manifestação da recorrência, tá? Entretanto, gente, quando a gente entra em contato com o vírus, e como que isso acontece? Quando a gente beija alguém que tem uma lesão ativa, quando a gente toma no mesmo canudo, quando a gente assopra a comida, quando a gente entra em contato com saliva de pessoas que estão com lesão ativa. Quem está com a lesão ativa tem muito vírus presente na saliva e naquelas vesículas onde está a lesão. Então, o contato entre a pessoa com a lesão e a pessoa sem lesão se dá através da saliva da pessoa que tem a lesão. No momento em que você entra em contato com esse vírus através da saliva contaminada, você pode ou não desenvolver a manifestação primária, que é essa que a gente está projetando aqui. Essa manifestação primária do herpes é chamada de gengiva-estomatite herpética aguda primária, ou GEA. Quem é que desenvolve? Apenas 1% da população que entrou em contato com o vírus. Então, ela é bem mais rara. Tá? Muitas vezes a gente entra em contato com o vírus, nem sabe que entrou em contato, não tem nenhuma manifestação e o vírus já fica latente. A gente só vai descobrir que a gente teve contato com esse vírus quando a gente tem a recorrência. Mas, principalmente crianças abaixo de 5 anos de idade, entre 6 meses, assim, enquanto está amamentando e ainda tem os anticorpos maternos rodando ali pelo corpo da criança, é mais difícil de a gente visualizar a manifestação primária. Mas dos 6 meses até os 5 anos de idade, onde o sistema imunológico ainda não está bem desenvolvido, se uma criança entra em contato com lesões ativas da mãe, da babá, da tia da escola, da creche, enfim, alguém com lesão ativa entra em contato com essas crianças, tem aí um percentual de crianças que pode desenvolver. Como que é a manifestação primária? Então, a GEA, a gente vai ver presença, por exemplo, de ulceração na região de transição de pele e lábio, mas o mais comum é o aumento de volume gengival, que é a parte da gengivoestomatite, é o aumento de volume, vermelhidão, edema gengival, associado com ulcerações rasas em toda a boca. Junto com isso, o paciente faz febre, faz linfadenopatia na região cervical, fica prostrado, e a principal queixa da mãe é: meu filho não consegue comer, meu filho provavelmente está com o dente nascendo. Então, a queixa principal nesses casos, muitas vezes é: meu filho está com o dente nascendo. E aí a criança realmente está reclamando mais, está mais desconfortável para comer, e aí os pais vêm procurar atendimento, e quando a gente visualiza, esse é o aspecto clínico bem característico. Mas, de vez em quando, aparecem adolescentes também. Então, a gente vê aqui adolescente com ulceração aqui no lábio, que já está, inclusive, formando uma crosta, o edema, né, gengival, tanto pelo vestibular como por lingual, múltiplas ulcerações rasas, inclusive pegando aqui mucosa ceratinizada. Então, o diagnóstico é clínico.
tá? Então, a gente suspeita aqui que seja uma manifestação primária do herpes. Esse aqui é um caso, inclusive, que a gente atendeu na clínica de ortodontia aqui da faculdade. Então, a gente vê bem esse edema e eritema gengival, tá? O paciente com múltiplas ulcerações aqui em boca, caracterizando uma manifestação primária. Como que a gente conduz a manifestação primária? Muito mais dando suporte. Então, é importante que a criança não deixe, ou o adolescente não deixe de tomar líquido, de se hidratar, porque eles desidratam com muita facilidade, e às vezes, pelo fato de ser desconfortável, eles param de comer e de beber, mas pelo menos tomar líquido precisa. Se tiver febre, usar um antipirético, né, um analgésico que baixa a febre. E do ponto de vista de boca, é manter limpo essa região, tá? São raros os casos que a gente entra com antiviral sistêmico ou mesmo tópico, porque vai ter que esperar o curso natural do vírus, tá? Aqui quadros mais gritantes, mais alarmantes de manifestação primária do herpes. E cuidado, porque a criança fica colocando o dedo na boca e pode desenvolver a manifestação do herpes nos dedos, chamado de panarício herpético. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma vez que você teve contato primário, quer com manifestação visual, que seja visualizada, ou com uma manifestação assintomática, né, não tendo uma manifestação às vezes muito branda, de um pouquinho de febre, prostração, que não é identificado que é a manifestação do herpes primário, o vírus ele vai ficar alojado geralmente no gânglio de Gasser, no gânglio do trigêmeo, tá? Esse vírus ele entra pela pele, pela mucosa, ele vai logo em seguida ter uma ligação com os nervos sensitivos da região, tá? Então, ele cola na bainha do nervo, é transportado pela bainha do nervo até o gânglio neural. E lá ele fica alojado. Os indivíduos que nunca desenvolveram a recorrência, ele está ali bem quietinho no gânglio de Gasser. Porém, tem indivíduos que se expõem ao sol, que estão em período menstrual, que têm uma alteração imunológica, que leva à reativação desse vírus. Daí o vírus sai lá do gânglio de Gasser, vem pela bainha do nervo, e aí quando ele está chegando aqui no epitélio, o indivíduo começa a sentir coçar essa região, e aí ele vai infectar o epitélio e vai gerar a formação já de uma área avermelhada no local, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter uma vermelhidão no local e horas depois o surgimento das vesículas. Então, a gente pode ter esses chamados sintomas, né, sinais e sintomas prodrômicos, que é vermelhidão, coceira, sensibilidade, ardência no local. Se a gente usar o antiviral nesta fase inicial aqui, a chance de a gente abortar ou de diminuir a lesão é bastante grande, tá? Na fase de vesícula, a gente vai encontrar aqui esse aumento de volume contendo líquido menor do que 3 milímetros, múltiplas vesículas na transição pele e mucosa. Geralmente ela rompe, deixando uma crosta, uma úlcera. Essa úlcera, ela forma uma crosta, porque está em contato com o ar, então ela resseca. E aí a gente tem essas fases todas do herpes labial recorrente. O herpes labial recorrente, como o próprio nome diz, pode acontecer várias vezes ao longo da vida. Tem indivíduos que têm uma recorrência mais rápida, outros indivíduos têm uma recorrência mais espaçada, mas varia de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que se expõem ao sol, e aí a exposição ao sol também deflagra um fator prodrômico, então a gente tem que descobrir o que é o nosso fator desencadeador para cada um. Certo? Então, aqui a gente vê o início da manifestação, da transição entre pele e lábio, que a gente já vê outras 4 manifestações diferentes, levando aqui um edema bem importante, múltiplas vesículas, já formando crostas em outras áreas, e geralmente a tendência é recorrer de um lado só, no lado onde foi contaminado, a não ser que o paciente auto-inoculou do outro lado, e aí ele vai ter nas 2 regiões, tá? Em alguns casos, em pacientes imunossuprimidos, essa manifestação pode ser um pouquinho mais exacerbada. Tratamento, a gente utiliza o Zovirax ou a ciclovir tópico, principalmente começando na fase ainda de coceira, de prurido, ou a ciclovir sistêmico, pessoal, que ele é bem importante. O ciclovir sistêmico, ele acaba tendo muito mais efeito do que o tópico. Tá? Aqui só mostrando que também pode ser utilizado o laser. Então aqui é um caso lá do Lelo, da USP, da professora Fernanda de Paulo Eduardo, onde ela primeiro fez o rompimento das vesículas com laser de alta, mas a gente pode fazer no consultório usando os EPIs e furando essa região com agulha estéreo, e depois, quando a gente já drenou todo o líquido das vesículas, a gente pode usar o laser de baixa, e aqui 5 dias depois, sem nenhuma evidência praticamente de lesão.
Então, trouxe aqui para vocês que a fotobiomodulação, ou seja, o uso do laser de baixa tem sido muito utilizado em lesões bucais, já falei ali nas aftas e vou falar aqui no herpes também. Tem ensaios bem desenhados, onde é comparado o uso da fotobiomodulação com aciclovir e com nada, com placebo, tá? E é evidenciado que o grupo tratado com laser, ele começa a ter já no segundo dia uma redução do tamanho dessas lesões e também uma redução, gente, na dor, tá? Nesses pacientes. Então, é uma terapia bem adequada. O problema é que nem sempre o paciente quer vir aplicar diariamente a fotobiomodulação. Um outro tratamento que tem sido feito na prática clínica é a PDT, que é a terapia fotodinâmica. Então, o que é preconizado nesses casos? Faz anestesia tópica, depois se fura as vesículas até drenar todo o líquido dessas vesículas, se aplica um corante, que geralmente é o azul de metileno, deixa ele ali por 5 minutos, que ele vai ser absorvido pelas células, e as células que absorverem o azul de metileno e que têm o vírus, quando a gente fizer a fotobiomodulação, a gente vai promover o rompimento dessas células, porque por mais que a gente use um laser de baixa, o fotossensibilizante vai fazer com que as células que estejam ali contaminadas, elas realmente se desintegrem. E, consequentemente, depois a gente vai ter como se tivesse uma esterilização, uma limpeza do local. E depois a gente segue com a fotobiomodulação convencional para reparar mais rápido essas lesões, tá? Com relação a outras lesões que a gente pode fazer o diagnóstico pela clínica, a próxima lesão é a candidíase, mas nós vamos gravar no próximo vídeo para ficar mais fácil de vocês estarem acompanhando e assistindo.